dia, meus amados irmãos em Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho diário. É com muito bom coração que estamos aqui, iniciando a nossa quinta-feira de reflexão com Jesus. A gente convida ao Cristo para estar presente aqui conosco, nos amparando, nos intuindo e nos fortalecendo a cada dia mais, porque sozinhos nós não caminhamos. Precisamos do auxílio dos bons espíritos, precisamos, sobretudo, da mão de Jesus nos guiando. Então, meus irmãos, que o Cristo hoje possa se fazer presente aqui, nestes minutinhos de reflexão, abençoando os nossos ouvidos para acolher a mensagem do Evangelho de hoje. E bom, hoje nós vamos convidar a todos para a gente dar sequência aqui a uma passagem que a gente vai dedicar alguns dias a refletir sobre ela, a passagem do item 11 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E bom, meus irmãos, hoje a gente gostaria de trazer aqui um ponto de reflexão sobre o que nos estagna na nossa caminhada evolutiva. Ou seja, sendo que a gente já está abrindo o nosso coração a Jesus, que a gente já está conhecendo um pouco mais os ensinamentos divinos, devemos nos atentar a algo, mesmo quando a gente já abriu o nosso coração a Jesus, a algo que pode nos estagnar nessa caminhada com o Cristo. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E para a gente iniciar a nossa reflexão, vamos ler juntos aqui um trechinho do Evangelho de hoje, um trechinho pequeno que a gente reservou só para fazer a abertura aqui do nosso tema da reflexão desta quinta. Então, lá no Evangelho, na passagem do item 11, nós encontramos a seguinte afirmativa: suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, porquanto daquilo que já se tenha corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Por outras palavras, este trecho do Evangelho está nos convidando a gente se atentar mesmo, a voltar a nossa atenção, o nosso foco para as nossas próprias más tendências, porque sabendo o que há ainda de ruim em nosso coração, é que nós saberemos como iremos corrigir a isso. E nesse sentido, a gente tem o auxílio aí dos ensinamentos do alto, dos ensinamentos dos bons espíritos e, sobretudo, dos ensinamentos de Jesus para nos auxiliar a corrigir essas más tendências. Então, focando um pouquinho nisso, eu quero voltar aqui um pouquinho na história, voltar um pouquinho no tempo, vou convidar a todos para a gente fazer essa linha do tempo na história, só para a gente entender que dois exemplos disso que a gente está trazendo. E esses dois exemplos, meus irmãos, são duas histórias diferentes aqui. A gente vai encontrar a essência dela no livro Paulo e Estevão, esta grande obra aqui, que a gente diz que é uma obra que é para estudo mesmo, é uma obra para a gente levar para a vida inteira. Paulo e Estevão é um livro que foi psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Uma obra que vai nos dedicar a contar um pouco sobre os passos, a transformação de Paulo, que antes era Saulo, e também um pouco sobre a trajetória de Estevão, que antes se chamava Gesiel. Pode ser um pouco confuso para nós entender por que tem essa mudança de nomes. Por que Saulo depois se tornou Paulo e por que Gesiel depois mudou o nome dele para Estevão. E, meus irmãos, é importante a gente entender que há essa mudança de nome
por vontade deles mesmo, porque quando eles abrem o coração para Jesus, eles optam, eles se abrem também a mudar o nome deles, como se fosse um novo ponto de partida, como se aquela vida que eles levavam lá no passado, assim, na mesma existência, mas que levavam antes, não mais condizia com os passos que eles dariam daqui para frente. Então eles fazem essa troca de nomes, dizendo que como se fosse um marco, a partir desse momento eu sou uma nova alma, estou me transformando em Jesus. Então, Estevão, antes ele se chamava Gesiel, quando ele conhece quem é Jesus, e ele vai conhecer através de Pedro quem é Jesus, então quando Pedro vai apresentar para ele quem foi o Cristo, ele vai ficar tão emocionado com os ensinamentos do Cristo que ele vai pedir para Pedro para ele mudar o nome dele. Então, de Gesiel, ele muda o nome para Estevão. Da mesma forma, ocorre com Paulo. Antes, Saulo, perseguidor dos cristãos, depois, quando ele se abre para Jesus, ele muda teu nome para Paulo. E isso, meus irmãos, é muito comum, se a gente perceber, na história mesmo, dos apóstolos até que caminharam com Jesus. Não temos aí Mateus, que antes era Levi? Não temos também Pedro, que antes era Simão e depois Jesus fala que o nome dele vai ser Cefas, Pedro, pedra, que vai ser a rocha ali. Então a gente tem isso também em alguns dos apóstolos. Era algo comum que se tinha na época. A partir do momento que muda-se a vida, optava-se também por agora seguir com um novo nome, digamos assim. Então, meus irmãos, compreendendo isso, só para não ficar confuso para nós, compreendendo isso, eu queria voltar aqui agora na história e nos relembrar que antes de Jesus, nós tivemos alguns profetas aqui na Terra para abrir os caminhos para o Cristo. E temos um que é muito marcante para nós, que foi Moisés, que através dos 10 mandamentos começou a abrir os corações ali das pessoas para os ensinamentos divinos. Então, Moisés ele estava abrindo os caminhos para quando Jesus viesse, Jesus fizesse realmente essa transformação interior, essa transformação da alma, não uma mudança externa, mas uma mudança interna. E muitas pessoas, mesmo depois da vinda de Jesus, não estavam ainda preparadas para tamanha transformação. Não estavam ainda preparadas e com tanta abertura assim para acolher as palavras de Jesus. Então, nesse contexto, a gente vai trazer aqui duas histórias. Primeiro, eu quero trazer a história de Saulo. Lembramos que a gente explicou aqui, já no início, que depois ele mudou o nome para Paulo, mas hoje a gente vai focar aqui enquanto ele era Saulo, na vida dele, antes dele conhecer os ensinamentos de Jesus, no sentido assim, de Jesus aparecer para ele na estrada de Damasco. Porque Saulo, gente, ele era um homem extremamente inteligente, muito influente na época dele. As pessoas respeitavam muito a figura de Saulo. Aonde ele passasse, ele tinha voz ali para poder ordenar, influenciar as pessoas do poder para que realizassem o que ele queria. Então, quando a gente vai lendo a obra Paulo e Estevão, nós notamos que Saulo ele era conhecedor profundo dos ensinamentos de Moisés. Ele não queria aceitar quem era Jesus, ele já tinha ouvido falar do Cristo, já tinha ouvido falar de alguns ensinamentos que Jesus pregava, ele já tinha inclusive assistido algumas pregações de Gesiel,
lá na casa dos apóstolos, na casa do caminho, falando-se de Jesus, e ele assistia debochando, ele assistia de forma sarcástica, porque ele não aceitava as propostas de ensinamentos íntimos, transformadores que Jesus tinha para a alma. Então, meus irmãos, olha só o Saulo, conhecedor profundo das leis divinas de Moisés, mas ele levava tudo de forma rígida. Ele era fanático. Exatamente, a gente pode entender que Saulo era fanático, porque ele pegava as leis de Moisés lá, que Moisés trouxe, os 10 mandamentos, as leis lá da antiguidade, e ele levava tudo muito ao pé da letra. Então, tudo dele era muito rígido. E ele interpretava ali da forma que era melhor para aquela época, que fosse tirar um benefício. Então, ele era extremamente fanático com os ensinamentos divinos. Então, ao invés dele conseguir extrair esses ensinamentos divinos para ele se melhorar internamente, ele acabou extraindo para conseguir, às vezes, subir externamente na vida. Então, olha só, o fanatismo que ele tinha, ao invés dele aproveitar os ensinamentos para ele crescer internamente, ele acabou caindo no fanatismo e ele focava nas questões só exteriores, levava tudo muito ao pé da letra, tudo muito rígido. E quem não seguisse exatamente ali do jeito que ele acreditava que era o certo, o que ele fazia? Partia para a violência, para a ignorância. Ele falava que aquelas pessoas ali não eram boas o suficiente. Em contrapartida, guardemos essa história. Em contrapartida, a gente vai ter uma segunda história aqui hoje, que é a história de Gesiel. Guardemos a história de Saulo e agora vamos comparar com a de Gesiel. Lembremos Gesiel, como a gente explicou, mais à frente se tornou Estevão, trocou o nome, Pedro escolheu esse nome para ele, mas quando ele era Gesiel, ele também, gente, como Saulo, conhecia profundamente os ensinamentos de Moisés. Gesiel tinha um conhecimento das palavras divinas como ninguém. Ele lia muito, ele tinha um conhecimento, muitas vezes ele recorria aos salmos nos momentos mais difíceis da vida dele. E isso é narrado para nós. Então a gente vê aí um personagem, quer dizer, uma alma, né? Não pode nem falar personagem, porque Gesiel mesmo, uma alma, que ele tinha o conhecimento das leis de Moisés, tal como Saulo, só que Gesiel não era fanático. Ele não era fanático. Ele não levava tudo como muito rígido, como 880. Gesiel, ele não levava tudo ao pé da letra do que estava nas escrituras sagradas. Então, ele teve a oportunidade de encontrar ali a alma das palavras, de mergulhar naqueles ensinamentos divinos, nos ensinamentos dos 10 mandamentos, de mergulhar naquilo e tentar se melhorar. Então vamos perceber aqui que a gente tem duas almas que tinham o conhecimento das leis de Moisés, mas que usavam os ensinamentos do alto, os ensinamentos divinos de formas diferentes. Saulo usava ali para conseguir um mérito na vida exterior, levava tudo de forma muito rígida e por isso era muito fanático. Então, a gente tem Saulo, assim, essa personalidade. E de outro lado, a gente tem Gesiel, tão conhecedor como Saulo, mas que usava da oportunidade de ler as escrituras sagradas, oportunidade de se melhorar internamente. E olha que interessante, enquanto Saulo ficava preocupado se o outro estava vivendo ou não as leis de Moisés, se o outro estava seguindo ou não os ensinamentos divinos, Gesiel estava preocupado era se ele próprio estava se melhorando. Se ele próprio estava conseguindo viver
o que ele lia ali nas escrituras. Então, meus irmãos, essas duas histórias dessas duas almas harmonizam perfeitamente com o trecho da nossa passagem de hoje. Gostaria até de reler aqui para nós. Suas atuais tendências más indicam que lhe resta corrigir em si próprio e deve-se concentrar toda a sua atenção nisso. E diante de todas essas ferramentas que nós temos de melhoramento interno, nós temos que focar a atenção no que a gente pode acolher isso em nós, sem focar no outro, senão estaremos tal como Saulo naquela época, vivendo de forma fanática os ensinamentos, querendo mais aplicar no outro do que em nós, perdendo com isso oportunidades da transformação verdadeira. Então, meus irmãos, vejamos só que interessante essas duas histórias, duas almas que conheciam a palavra e usavam de formas diferentes. Gesiel usava para se aperfeiçoar moralmente e Saulo usava de forma fanática, né? O que nos leva a compreender que todos nós devemos sempre nos atentar para a forma que estamos acolhendo os ensinamentos divinos, os ensinamentos do Espiritismo, o ensinamento dos bons espíritos e também os ensinamentos de Jesus. Acolher os ensinos do alto de forma fanática, de forma extremista, de forma muito rígida, nos impede de evoluir, nos estagna, fecha o nosso olhar numa caixinha e a gente acaba estagnando. Então, nós temos que buscar compreender o papel do tempo na evolução, compreender, não levando ao pé da letra os ensinamentos, mas compreender ali a alma das palavras, compreendendo nossas limitações, compreendendo que tudo tem seu tempo na evolução, porque se a gente ficar muito rígido, muito fanático, a gente estagna no processo da evolução. Então, nada adianta a gente ter o conhecimento das palavras, estudar sobre Jesus e acolher isso de forma fanática. Isso não nos ajuda. Então, nem o Cristo, junto com os apóstolos, se a gente lembrar, Cristo determinava viver com certa rigidez. Não. Jesus compreendia o papel do tempo no processo de evolução, compreendia a limitação de cada apóstolo e Jesus tinha muita paciência com isso. Tenhamos conosco também. Não nos tornemos extremistas quanto aos ensinamentos do Espiritismo, das leis divinas. Busquemos sempre o equilíbrio, a flexibilidade também. Tentemos ser cada dia melhor, mas o melhor de acordo com o que a gente dá conta, não tentando dar um passo maior que a perna. E acolhendo sempre os ensinamentos para a nossa vida em primeiro lugar. Senão, como dissemos, ficaremos como Saulo, tentando aplicar só na vida do outro e nós ficando estagnados. Então, meus irmãos, levemos esses dois exemplos, Gesiel e Saulo, para a nossa reflexão de hoje. Busquemos ser um pouquinho mais como Gesiel, mais abertos, trabalhar um pouquinho mais a humildade, para aceitar os ensinamentos, para fazer corrigendas interior em nosso coração. Bom, meus irmãos, vou convidar todos para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje, encerrar com Jesus, encerrar com os bons espíritos, que possamos sempre buscar viver com equilíbrio. Lembremos que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares a todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz e que assim seja.